Irmãos, eu na realidade não consegui pôr um tema nessa palavra, né? No começo eu até coloquei aqui, Deus pede o nosso melhor, mas também fiquei pensando, né, entre a fé e a razão. Mas fica esses dois então, né? Entre a fé e a razão, Deus pede o nosso melhor. Fica um tema meio a meio. Amém? E Deus quer falar no nosso coração nessa noite, através da vida de Abraão, que é conhecido como pai da fé. Amém? E que possamos seguir o seu exemplo como pai da fé e entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. O tema, não sei se você tem um tema aí na tua Bíblia, no meu tem sido assim, Deus prova Abraão. Amém? Nós sabemos que Deus pode nos provar. Amém? Agora, nos tentar é o diabo. Amém? Deus prova e quem tenta ao pecado é o diabo. Amém? Então há uma diferença aí de prova e de tentação. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: para Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Deus pediu o único filho de Abraão. Amém? Abraão tinha quantos filhos? 2. Tinha Ismael. Você lembra que ele foi enxerido lá e deitou com a empregada e teve Ismael? Mas como que Deus disse único filho? Vocês estão lembrados de Ismael, né? Que mandou embora de casa com Agar. Então tinha 2 filhos. Mas Deus, pastor, por que Deus disse seu único filho? Porque era o único filho que tinha, que era o filho da promessa. Amém? Então por isso que foi o único filho. Porque era o único filho que tinha a promessa que Deus estabeleceu para ele, que seria uma grande nação, que Deus ia multiplicar sobre a sua vida. Amém? E Deus ali pediu algo muito importante da vida dele. Sim ou não? Deus pediu o melhor para ele, sim ou não? Se Deus nos pedisse o melhor, nós daríamos? Agora ninguém responde. Porque ele pediu seu filho, a quem ele amava. Com certeza, se você tivesse 10, 15 filhos igual antigamente, você daria nenhum filho, né? Nem o mais chato, você não dá. Não, é chato, mas eu quero ele aqui. Você não daria, nem eu daria, nós não daríamos. Mas Abraão, quando ele ouviu aquilo, pela fé, ele obedeceu ao Senhor. Amém. Mas pela razão, nós não obedeceríamos. Se Abraão parasse e agisse na razão, ele ia parar e pensar: poxa, mas Deus fez uma promessa, depois de muitos anos, né? Se eu não me engano, 25 anos depois, ou 15 anos, uma coisa assim, eu recebi a promessa, e agora Deus está pedindo para sacrificar ele. Na razão, você vai fazer o quê? Eu acho que não é Deus. Mas Abraão tinha certeza que era Deus. Amém? Porque quem ouve a voz de Deus não vai confundir com a voz do diabo, nem de jeito nenhum. Amém? A não ser que você nunca ouviu a voz de Deus e falar: não, nunca ouvi, posso confundir. Mas para quem já ouviu a promessa, ele tinha certeza que era Deus. Mas se ele parasse a pensar, ele ia falar: mas como assim, Senhor? As coisas de Deus, muitas vezes a gente acha, as pessoas falam: não, crente é tudo louco. E é mesmo, é? Sim ou não? Nós somos loucos por Jesus, por quê? Porque as coisas de Deus não são físicas, não tem coisas lógicas. O 1 mais 1, que para nós é lógico que é 2, para Deus, irmão, pode ser até 1 milhão, 1 zilhão, quanto Ele quiser. A conta de Deus é outra. Amém?
Não, mas é uma lógica. Se Deus quiser que 1 mais 1 seja 1 milhão, ele vai ser. Amém? Porque o justo anda pela fé. Então são coisas malucas. São coisas que você vai pensar, mas como assim? E se eu parar para pensar, se nós pararmos para pensar, você não vive como um cristão, como um homem ou mulher de Deus, de fé, como Cristo nos ensina, devemos andar pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele não parou e analisou e ficou olhando a situação. Ele sabia que Deus falou, e ele foi e vou obedecer, eu vou fazer. Versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Aqui ele pediu, Deus já tinha pedido para ele, logo ele acordou de madrugada e foi preparar aquilo que Deus tinha pedido para ele. É fácil cortar lenha? Não é fácil. É fácil acordar de madrugada para orar? E de madrugada para cortar lenha? Ele acordou cedinho, vou preparar tudo, chamou seus servos, chamou seu filho. Vamos preparar aqui, para nós se preparar para onde que Deus mandou para nós irmos ao monte Moriá. E há sacrifícios, e Deus não quer que nós façamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Até porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém? E ele com esforço acordou de madrugada, cortou a lenha, chamou seus servos, preparou tudo para ir. Detalhe muito importante: ele contou para a mulher dele? Pelo menos aqui não diz, né? Então eu imagino que não contou, porque a gente viu que Sara não acreditou. Lá atrás Sara não tinha acreditado. Acho que eu depois de velha vou ficar grávida. Não tem jeito não, acho. E o anjo falou assim: você não está acreditando? Você vai ver, porque um ano filho. Então Abraão, esperto, falou assim: eu não vou contar para minha mulher, porque se eu contar para ela falar não. Por que eu quero dizer isso para mim, para você hoje? Porque há sonhos que Deus coloca na sua vida, ou coisas que você deve obedecer, que é só seu. Porque se contar para certas pessoas, as pessoas de vez de entenderem, elas vão te jogar um banho de água fria para baixo. Faz, não, para pensar que não é bem assim. Imagina Abraão. Bem, Deus, filho, sacrificar. O que ela ia fazer? Ia fazer um show, meu. Depois de velha, quantos anos? Agora você quer? Não é Deus não, você está velho, mais de 100 anos já nas costas, com certeza não é Deus. Amém? Já teve coisas que Deus colocou no seu coração e quando você conta para o outro, irmão, Deus colocou no meu coração para fazer isso. A pessoa vai parar, ela vai analisar na lógica. Não, olha, pensa bem, isso é loucura que você está fazendo. Para que você vai fazer isso? Olha, e aquilo te esfria, aquilo te coloca dúvida. Então há coisas que Deus colocou no seu coração, você não deve contar para ninguém, apenas obedeça. Amém? Então há coisas que é para você, que o outro não vai entender. Talvez nem o seu cônjuge vai entender. Há coisas que Deus vai falar, não, conta para o seu cônjuge. Que tem que ter um comum acordo. Mas aqui, nesse caso específico aqui, era bom não contar. Amém? Há sonhos, há coisas que Deus coloca na nossa vida, que você tem que falar, não, isso aqui Deus vai realizar, eu vou dar esse passo de fé, porque as pessoas não vão entender o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, porque Deus disse. Amém?
Hoje a cara estava contando o testemunho dela, né? Que ela abriu o salão lá, contando todo o seu testemunho desde quando ela começou. E ela falou assim que teve um dia que ela estava lá em Tanabi, na igreja da Yamir, e Deus tocou no coração dela para ela semear R$50. Aí ela falou pro filho dela, vai lá no carro, pega a minha bolsa, e Deus tocou no coração para dar R$50. O filho dela falou o quê? Não, mãe, você está doido? O teu marido perdeu o emprego. Nós estamos passando apertado. Você vai dar R$50 de oferta? Na lógica, o que você ia fazer? Acho que não. Acho que eu vou dar R$50. Não é pouco. R$50 pode me fazer falta. Mas ela ficou incomodada. Falou, não, vai lá pegar, vai lá. Ele não foi lá pegar. Ela foi lá e pegou. Porque Deus tinha falado fortemente no coração dela. Aí no diabo, ela falou assim, aí no diabo colocou no meu coração, o diabo lançou na minha mente. Aí você vai dar R$50? Dá na tua igreja, vai dar aqui. Porque ela estava em Tanabi naquele dia. E ela foi lá e pegou. E aí na época, era o Francisco que estava lá. E aí eu lembro que a palavra ainda falou assim, Deus está pedindo o seu melhor. E ela falou, nossa, tem que ser isso. Ela foi e semeou depois, ela falou assim, porque nós temos aqui um trabalho com as crianças, só que não temos o leite nem pão para dar para as crianças no café da manhã. Então eles pensavam no outro dia. Depois que contou, aí ela falou assim, glória a Deus, é por isso que Deus pediu para mim. Ela foi semeou depois o filho dela, porque nós temos aqui um trabalho com as crianças, só que não temos o leite nem pão para dar para as crianças no café da manhã. E o que ele estava tentando colocar nela? Dúvida. Não, pensa bem, olha lá em casa, olha as contas. E aí agimos mais na razão do que na fé. Abraão parasse e pensasse na razão, irmão, nunca ele ia sacrificar o filho dele. Mas ele agiu na fé. Amém? Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. Amém? Quantos dias já estavam caminhando? 3 dias. Tudo isso, irmão, precisamos do quê? De esforço das coisas de Deus. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Há detalhes que Deus pede. Deus é um Deus detalhista. Tem um apóstolo que gosta muito de falar. Não pastor, hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Não vou falar o nome, que é um nome que eu não vou conseguir falar. E nem vou lembrar agora. Mas quando ele pedia, ele orava a Deus, bem quando a igreja era bem pequenininha, tinha apenas ele e 3 senhoras. Ele falou, Deus, eu quero uma bicicleta. Deus, eu quero uma bicicleta. Deus, eu quero uma bicicleta. Aí Deus falou para ele, bicicleta, há milhões de tipos de bicicleta. Que tipo você quer de bicicleta? Tem com marcha, sem marcha, tem assim, tem aquilo, tem cor azul, rosa, vermelho. O que você quer? Eu preciso de detalhes. Quer que eu dou uma bicicleta? Dou uma bicicleta sem roda para você vai querer? Uma bicicleta, você pediu? Não, mas o senhor sabe. Mas eu sou Deus de detalhes. Então ele falou, não, Deus, eu quero uma bicicleta assim, assim, assado. Deus, eu preciso de uma mesa. A mesa que ele precisava de assim para me anotar os meus estudos, porque eu vou fazer assim. Então Deus é um Deus de detalhes. Amém? Você viu que talvez Abraão chegasse e falasse, não, Deus, mas meia hora de caminhada aqui, eu tenho um monte bem alto aqui, já está bom já. Mas Deus falou para ele aonde? No Monte Moriá. Caminhada 3 dias. Precisou de um esforço, porque também estava levando o quê? Lenha, fogo, levando coisas ali para poder chegar naquele lugar em obediência a Deus. Então ele estava ali, caminhando ao 3º dia. Hoje estamos numa fase de cristianismo e uma fase do mundo que tudo é assim, ó. Tem que ser rápido, logo. Hoje em dia você pega um celular, você faz transferência de dinheiro, você paga as contas. Hoje eu não vou mais na lotérica pagar conta. Eu faço tudo pelo celular. Todas as coisas é rápido. Não, você quer vir aqui, você já agenda pelo celular, na hora que você chegar aqui, 10 minutos já te atende. Amém? As coisas de Deus não, irmão.
A gente quer orar agora, Deus me faz um milagre agora. Não, Deus, esse milagre é para ontem. Mas Deus tem o seu agir, o seu trabalhar na vida de cada um. E há coisas que vai demorar, porque Deus precisa tratar a minha e a sua vida. Amém? Eu lembro quando eu era do mundo, eu queria um carro. Mas para que eu queria o carro? Para procurar as menininhas, porque as meninas queriam era carro. Era ou não era? Se eu tivesse o carro naquela época, o irmão estava no mundão até hoje. Deus nunca me deu um carro. Até que um dia eu me converti. Aí Deus me abençoou. Aí Deus me deu um carro. Aí eu fiz tudo certo. Primeiro eu tirei a carta, comprei o carro. Depois que eu comprei o carro, aí veio para querer casar. Aí eu tive que vender o carro para dar entrada na casa. Aí Deus foi nos abençoando. Amém? Se Deus tivesse dado carro antes, acho que existia pastor Diego. Nem é nada. Amém? Então a coisa da nossa vida, até quando estamos como cristãos dentro da igreja, que é um trabalhar de Deus. Não podemos atropelar aquilo que Deus quer. Amém? E ali Abraão, andando 3 dias, viu um monte, o lugar que Deus tinha colocado. Amém? Então há um esforço, há uma dedicação minha, sua, para com Deus, em obedecer a sua palavra. Mas hoje, tudo que fala sobre santidade, mudança de vida, o mundo lá fora, nossa, cai matando. Não, mas não é bem assim. Não, mas acho, isso não tem nada a ver. Não, isso não é bom você fazer. Ah, não, mas eu nunca vi isso na Bíblia, acho que é diferente. Tudo o mundo encontra algo que não tem nada a ver. Ninguém quer renúncia, ninguém quer pagar preço, todo mundo quer fazer do seu próprio jeito mais fácil de viver. É ou não é? Não ensina santidade, só fala sobre bênção, prosperidade. Deus tem bênção e prosperidade. Mas o mais importante é a sua santidade, a sua vida, o seu coração, o seu altar diante de Deus. Como está a nossa vida, a nossa obediência? Pagar preço? Não, pelo amor, pagar, não fala não, Deus. Eu devo para todo mundo, como eu vou dever para o Senhor também. A gente não quer pagar um preço de mudança, não quer fazer uma transformação, não quer levar o evangelho, nós não quer passar vergonha. Ai, porque eu fui falar de Jesus para o outro me falou. Irmão, isso daí não é nada. Porque quando o evangelho é pregado, o que acontecia com um? Era morto, decapitado, jogado na cova dos leões, no Marte do Coliseu. Ai, as 7 maravilhas do Marte do Coliseu. Vai ver a história para você ver. Quantos cristãos foram mortos lá por leões. E a história é interessante. E quantos milagres Deus fez ali. Um dia nós fizemos um estudo sobre os mártires do Coliseu. Nossa, muito forte. O sofrimento de cada um deles ali. Quantas coisas Deus permitia que acontecesse, grandes milagres. O povo olhava, nossa, essa pessoa é uma bruxa. Não, é um bruxo, tem que matar mesmo, porque não morre desse jeito aí. Ou era só decapitado ou não tinha outro jeito. Porque eles queriam esticar, queriam fazer a pessoa sofrer, a pessoa dava risada, porque Deus guardava, Deus fazia grandes coisas. Mas hoje é uma das 7 maravilhas, o Marte do Coliseu. Se falasse, gente, a partir de hoje, o Brasil está falando que não pode ser cristão. Se você for cristão e souber que você é da igreja, você vai ser lançado na cova dos leões. Opa, esquece quem? Que? Igreja? Não. A história de um país, teve um país que estava em guerra. E o povo se reunia na igreja escondido. E ia lá adorar e buscar a Deus. E alguns soldados chegaram lá e viram, arrombaram a porta, apontou a arma para eles e falou assim: quem aqui não for cristão, pode ir embora. Mas quem ficar aqui, vai morrer. 95% da igreja foi embora. Ficou ali o pastor e mais uma meia dúzia. E aí, quando foi embora, fecha a porta aí. O soldado falou, fecha a porta.
Pastor, pode continuar a palavra. Nós somos cristãos, mas a gente queria adorar com verdadeiros cristãos de verdade. A vergonha que os outros passaram, negaram a Cristo. Negar a Cristo. A Bíblia diz que aquele que negar a Cristo diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Se nós negarmos a Cristo diante dos homens, Jesus vai nos negar diante do Pai. Então há um sacrifício, uma perseverança da nossa parte em buscar, em ter uma mudança de vida, em buscar e fazer o melhor para Deus. Amém? Versículo 5. Então disse os seus servos: esperar aqui com o jumento. Eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Por aqui você vê a fé também de Abraão, né? Logo obedeceu o Senhor, logo ele foi, fez a sua parte, foi lá ao caminho onde Deus mandou. E quando chegou no lugar, ele foi para os servos o quê? Nós vamos lá adorar a Deus e vamos voltar. Mas o que era para acontecer? A morte de Isaac. Então não era nós que íamos voltar. Eu vou lá sacrificar, depois eu volto. Mas ele falou que nós vamos voltar. Ele já estava crendo que Deus já ia fazer um milagre. Que mesmo que ele chegasse e matasse o seu filho, imolasse o seu filho, Deus ia ressuscitar o seu filho. Amém? Muitas vezes só acreditamos no milagre depois que acontece, irmão. É a fé de Tomé. Só acredito vendo. Isso é fé? Não precisa de fé, não. Fé é ver a situação difícil, complicada, mas crer mesmo assim que Deus já fez. Mas pastor, mas se... Ih, já duvidou. Mas se... Já duvidou. Fé é certeza, convicção. Foi assim que Abraão falou com seus servos: nós vamos lá sacrificar, adorar a Deus e depois vamos voltar. Amém? Nas nossas atitudes, nas nossas bocas, tem saído palavras de fé, de certeza? Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Amém? Alguns desenhinhos, algumas historinhas aí mostra como fosse Isaac, era um bebezinho colocando lá para sacrificar. Mas ali a gente vê que colocou a lenha sobre o seu filho e estava carregando. Ele tinha uma base aí de 16, 18 a 20 anos, Isaac. Então era uma pessoa mais jovem, ou um pouco mais velho, vamos falar assim, do que uma criança. Porque ele começou com o pai, ele estava carregando a lenha, então ele tinha uma boa de unidade. Amém? Imagina você escutando isso do seu pai com 100 anos de idade. Amém? Pensa teu pai aí, 100 anos, ele está velho já, não está? Não? Você vai falar: meu pai já não dá muito bem na cabeça. E se ele tiver 100 anos? Meu pai está gaga. Ele falou que o quê? Que Deus vai prover o cordeiro para mim? Se você fosse o filho, você ia fazer o quê? Você correndo. Pernas para quem te quero. Eu vou embora. Meu pai está velho mesmo. Olha, agora 100 anos. Falando que vai prover para mim o cordeiro. Mas o que fez Isaac? Continuou junto com o seu pai. Depois de ouvir do seu pai que Deus ia prover cordeiro para ele. Ele então acreditou que Deus também
ia prover o cordeiro. Então, além de Abraão andar pela fé, Isaque também estava andando pela fé. Ele ensinou seu filho que era fé. Consequentemente, o seu filho aprendeu, e ele entendeu, e ele deitou, esperando ser sacrificado. Isaque também andou pela fé. Amém. Nós temos ensinado essa geração, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, ensinado as pessoas que estão em volta o que é andar pela fé. Ele viu o pai andando pela fé. Ele viu o pai dele dizendo palavras sobre a fé. E ele continuou junto com seu pai. Amém? Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Amém? Então ele chegou no lugar que Deus tinha mandado ele ir. E ali ele fez o que? Ele edificou o que? Um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima daquela lenha, para o sacrificar, para depois ali o queimar. Ele preparou que um altar para sacrificar aquilo que ele mais amava. Mas aquele ato está mostrando que ele não amava mais o seu filho, mas ele amava mais a Deus. No seu altar, que não é este altar, mas é este altar, no seu coração, o que é mais importante para você hoje? É Deus ou é qualquer outra coisa? Deus quer que você sacrifique aquilo que está na sua vida, que não seja Deus em primeiro lugar, que não seja o seu maior amor a Deus, mas sacrifique do seu coração, tire aquilo que te afasta de Deus hoje. Fala, Deus, o que eu mais amo é o Senhor, o que eu mais amo é a sua presença, o que eu mais amo é estar debaixo da tua vontade e não a minha vontade. Negar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir ao Senhor é sacrifício das nossas vontades e colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Aí diz que aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, e assim por diante, mais do que a mim, esse não é meu discípulo. Amém. Aonde que Deus está na nossa vida? Primeiro? Ou está em terceiro, quarto plano? Não, primeiro é os meus sonhos, os meus objetivos, os meus projetos, a minha vida, as minhas conquistas, a minha família. Primeiro está o que eu quero ou está o que Deus quer? Pastor, eu não sei. Ora a Deus, Deus vai te mostrar. Deus vai falar com você. Aonde você tem colocado Deus? Em primeiro? Ou tem deixado Ele para trás? Os seus sonhos é mais importante do que Deus? Deus quer realizar sonhos. Mas se esse sonho ficar no lugar de Deus, Deus não realiza, irmão. Porque Ele tem que ser a primeira coisa na sua vida. A primeira ato de amor, primeiro agradecimento, primeiro tudo tem que ser Deus. O mundo lá fora vai falar para você é louco. Que Deus, cara, você tem que se cuidar, é o ser. Não, mas não é bem assim. Por isso que Abraão ficou quietinho falando para a mulher dele. E eu não vi nem ele contar para os servos, né? Ele só contou depois para Isaque. Vai prover para si. Mas já estava lá, né? Aonde que Deus está no nosso altar? Abraão ia sacrificar o seu filho.
Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão em nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje, no momento, no monte do Senhor se proverá. Hoje trocamos Deus por qualquer coisa, por coisas banais. Muitas vezes chamamos apenas o católico de idólatra, né? Porque adora a imagem, porque busca aquilo. Mas idolatria não é apenas isso. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. E muitas vezes dentro da própria igreja evangélica há mais idólatras, porque preferem suas próprias vontades do que fazer um sacrifício de negar-se a si mesmo e colocar Deus em primeiro lugar. Pois são poucos que negam aquilo que vem. Não, mas isso vai ser muito bom para mim, isso vai ser excelente para mim. Mas se você parar para analisar, vai deixar de ir na igreja, vai deixar de buscar a Deus, vai fazer o que Deus pediu, vai negar o seu chamado, vai negar tudo que Deus tem para aquilo que é bom para ele. E a idólatra é apenas o católico? Ou muitas vezes nós somos um idólatra também? Então devemos sacrificar aquilo que nos atrapalha a obediência ao Senhor. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu único filho, e que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Mas para bênçãos nos alcançar, nós precisamos obedecer o abençoador. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Coloca a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Como está o altar do seu coração? Como está o altar da sua vida? Onde que Deus está? Pastor, não sei identificar. Eu acho que está em primeiro. Ora a Deus. Ó Deus, eu tenho te agradado? O Senhor está em primeiro lugar na minha vida? Será que eu estou errando? Quer que o Senhor fale comigo? Se eu estiver certo, glória a Deus. Se eu não estiver, Senhor, o Senhor me mostra. Deus vai te mostrar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que possamos sacrificar hoje aquilo que nos afasta de obedecer ao Senhor. Muitas vezes estamos comendo algo que achamos que está bom. Mas Deus tem infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes o diabo dá algo para nós e achamos que aquilo é o suficiente e nos agradamos com aquilo. Mas quando há o sacrifício, quando há o negar-se a si mesmo, quando há a primeira vontade do Senhor, Deus tem infinitamente mais. Por assim como o Senhor disse a ele que ele abençoaria grandemente,
E hoje somos resposta também desse sacrifício de Abraão.